volta a mediocridade de um time que não sabe muito bem o que fazer com a bola, de um time que tem pressa, que confunde pressa com rapidez, com velocidade, de um time, enfim, um time altamente previsível, um time que até que no começo tentou impor alguma pressão sobre a defesa do São Paulo, depois o São Paulo mesmo, esse São Paulo, um time misto, troca poucos passes objetivos, enfim, um time ruim, muito jogador já com a vida feita, muito jogador na casa dos 30 anos, e a gente vê o resultado, né? Jogadores muito ruim, foi muito ruim para todos os lados. Tanto que as primeiras finalizações só aconteceram no final, o Rafael que faz o gol, o Santos termina o primeiro tempo. Ele não fez nada, Zé Rafael não fez nada, eu achei que ele... O Santos hoje pode até ter bons jogadores, e tem bons jogadores, pelo menos jogadores que já jogaram em alto nível, mas neste momento esses bons jogadores não estão bem, o time coletivamente também está muito aquém. Boa família, vamos ver aqui um corte aqui do vídeo do pós-jogo do Wagner Frederico. É lamentável, né, o Santos, né, mano? O Santos é reflexo da gestão incompetente. A gestão que achou que o time do ano passado, vou sempre bater nessa tecla, o time do ano passado que fez nós sofrer 11 meses, ia disputar esse ano Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro lá no topo. Porque o elenco é muito bom, né? Lógico, nós temos elenco ótimos, zagueiros, top, laterais esquerdo e direito, top, meio campo, volante, amador, top, atacante de beirada, mano, não tem outros igual. E nosso centroavante é o melhor do Brasil, ele tem até 4 propostas, pena que ele é reserva, só nós não enxerga, né? O tal do Lautaro. Mas enfim, até que enfim, a torcida acordou. E vamos cobrar quem tem que ser cobrado, quem é o realmente culpado. E acabou. Vamos ver o que o Wagner fala aqui. A minha saúde, eu vou falar, desde 2023 eu passo muito mal com o Santos, tá ligado? Eu desenvolvi uma crise, cara, e essa parte aqui da minha cabeça, ela dói tanto, meu, que eu paro no hospital que eu preciso tomar Tramol pra passar. E essas crises, quando vem, é quase perto do jogo, sabia? Ontem eu tava indo pra Vila, eu parei no meio da rua, o Uber, falei, cara, me leva pra outro lugar, pelo amor de Deus, cara, para no hospital ali. Eu acabei parando na UPA, tomei o soro, tudo, né, e acabei voltando pra casa e vi o jogo em casa. Uma decepção. Vamos ver o que o Wagner fala aqui. Fim de mais um clássico aqui na Vila Belmiro que rapidamente já se esvaziou também, né? Não precisava de tanto tempo assim para que a torcida deixasse o estádio, apenas 10.240 pessoas estiveram aqui para assistir a esse jogo, que mais uma vez decepcionou o torcedor do Santos, um empate 1-1, não só pelo resultado, que mantém o Santos, né, sem se recuperar na temporada, mantém o Santos sem vencer, Santos que só venceu na estreia no Campeonato Paulista, na estreia na temporada, naquele jogo lá atrás, contra o Novo Horizontino, aqui mesmo na Vila Belmiro, por 2-1, depois... E foi um sofrimento, lembra? Foi gol no último minuto ali, nos últimos minutos, praticamente. Um sofrimento do caralho. Mais um empate decepcionante diante do São Paulo, que se deu ao luxo de colocar um time misto no começo, poupou aí titulares importantes como Lucas, como Marcos Antônio, como também Luciano, jogadores que foram poupados entraram apenas na metade, praticamente metade do segundo tempo. Um jogo ruim, um jogo de o Santos mais uma vez com poucas ideias, com poucas jogadas ensaiadas. Olha, eu acho que não teve nenhuma jogada ensaiada, com pouca criatividade. Lento, um time de transição lenta, um time que utilizava muito de bola, de lançamentos diretos, de bolas diretas, de lançamentos na área, cruzamentos, bolas aéreas. Enfim, um time altamente previsível, um time que até que no começo tentou impor alguma pressão sobre a defesa do São Paulo, depois o São Paulo mesmo, esse São Paulo misto, conseguiu aos poucos equilibrar o jogo, e aí o jogo ficou ruim. O jogo foi ruim, foi muito ruim para todos os lados. Tanto que as primeiras finalizações só aconteceram no final do primeiro tempo. São Paulo até que teve aqui a primeira chance, perto dos 40 minutos, com um chute do Tapia, que passou rente à trave. Depois o Santos tentou um chute ali, outro ali, mas nada sem oferecer perigo ao gol do Rafael. Até que nos acréscimos, aos 47, 48 minutos dos acréscimos do primeiro tempo, o Adonis Frias, que pelo menos, né, ousou fazer algo diferente, foi até o ataque, arriscou um chute da entrada da área. Aliás, foi da intermediária, não foi um chute da intermediária, mas um chute forte, cheio de efeito. O goleiro Rafael falhou, era uma bola que ele poderia rebater para cima, para os lados, era uma bola longa, e ele rebate para frente, cai nos pés do Zé Rafael, que faz o gol, o Santos termina o primeiro tempo. Ele não fez nada. Zé Rafael não fez nada. Eu achei que ele entrou errado de novo. Puta que pariu, viu, mano? É foda, às vezes, falar esses negócios. Mas eu achei que ele entrou errado de novo, cara. Ninguém armou o time. O Zé Rafael não dá mais, não, cara. Não dá mais. E tu colocou ele pra armar o time? Quem que foi que armou o time ontem? Ou era só transição da bola? Da defesa pro ataque? Eu vi um time que não chutava pro gol. Eu vi um time que só toca a bola pro lado. Eu vi um time que... Cara, que é difícil ver o Santos jogar. Vou ser bem sincero, é muito difícil. Sem merecer. Isso, acabei de falar, sem merecer. Porra.
Aí, quando se esperava que o time animado pela vantagem parcial fosse se apresentar melhor no segundo tempo, o time volta para o segundo tempo, depois daqueles primeiros minutos, né, mais animados, o time volta à sua rotina de futebol sem ideias, volta à mediocridade de um time que não sabe muito bem o que fazer com a bola, de um time que tem pressa, que confunde pressa com rapidez, com velocidade, de um time que finaliza mal, de um time que troca poucos passes objetivos, enfim, um time ruim. Essa é a verdade. O Santos hoje pode até ter bons jogadores, e tem bons jogadores, pelo menos jogadores que já jogaram em alto nível, mas neste momento esses bons jogadores não estão bem, e o time coletivamente também está muito, muito aquém do que o torcedor do Santos quer e merece. Aí bastou o São Paulo, né? Até então, até a metade do segundo tempo, pouco antes da metade do segundo tempo, o jogo estava fraco, equilibrado, até que o São Paulo decide colocar 3 jogadores importantes. Entraram a equipe o meia Marcos Antônio, que é um dos destaques do time nessa temporada. Mas pelo amor de Deus, né, Voivoda? Caralho, tu não troca o time, cara. Tu não troca o time, tu não tem time, tu esperou tomar um empate pra trocar. Não é possível que você não tá vendo o que nós estamos vendo, cara. De verdade, é difícil. Eu sei. Mas uma coisa tem que falar, né? Ele mexeu o elenco todo, colocou quase todo mundo para jogar e mostrou que ninguém quase serve. O Luciano e o Lucas. Bastaram esses 3 jogadores para que o São Paulo, em pouco tempo, já começasse a dominar o meio de campo do Santos e começar a pressionar com mais qualidade. Bastou a primeira, segunda jogada mais efetiva do São Paulo para que o São Paulo conseguisse o gol de empate. A jogada nasce aqui pela lateral esquerda da defesa do Santos. Escobar e Barreal meio que bateram cabeça na marcação. E a bola sobrou na linha de fundo para o Lucas, que cruzou com perfeição. O Caleri foi lá e empatou a partida. A partir daí o São Paulo, na minha opinião, esteve até mais próximo do segundo gol do que o Santos. Mas o jogo terminou empatado. O Santos continuou insistindo em jogadas aéreas, em cobrança de falta na área, em ligação direta da defesa para o ataque. Um time cansado, um time de pouca criatividade, não fez frente ao São Paulo, que mesmo, né, entrando com um time misto, colocando seus principais jogadores apenas no segundo tempo, mesmo assim o Santos não conseguiu superar o São Paulo. O São Paulo até esteve mais perto do segundo gol que o Santos, como eu disse, e o jogo terminou empatado. E o São Paulo tá no mesmo nível que o Santos, cara. Mesmo nível técnico. O São Paulo não tem nada, ninguém a mais que possa falar. É tanto que ele tava quase na zona de rebaixamento do Paulista, tava atrás do Santos. E o Santos gosta de ressuscitar morto, né? O Santos... Eu vou ser bem sincero, né? Que o Santos gosta de ressuscitar morto. Nesse momento, o Santos é um morto. O Santos é aquele time que os caras pegam e melhora, tá ligado? Sabe aquele time que tu tá em crise que chama o Santos? E não é de hoje. Não é de hoje, é de várias temporadas que tá sendo assim. Teve a temporada aí que o Santos quebrou todos os recordes que tinha. Todos os recordes. 20 anos sem perder lá não sei aonde. O Santos ia lá e perdia. 10 anos sem tomar o gol desse time. O Santos ia lá e tomava 3 gols. Faz 30 anos que o Santos não perde em tal lugar. O Santos ia lá e perdia. O Santos quebrou todos os recordes nesses 2 últimos anos aí. Mais uma vez eu falo, é insuportável ver o Santos jogar. Insuportável. É doentio ver o Santos jogar. A verdade é essa. Protestos aqui na Vila Belmiro, protestos logo desde o início do jogo. Torcida jovem que fica aqui, ó, nessa arquibancada aqui atrás de mim. A torcida jovem iniciou com um protesto silencioso, não se manifestava, não cantou o nome dos jogadores na entrada em campo, não gritou durante boa parte do primeiro tempo. Começou apenas na metade do primeiro tempo a se manifestar, e se manifestar em tom crítico. E aí, né, mesmo assim, o Santos consegue sair, né, mesmo jogando mal, mesmo com os protestos, o Santos consegue terminar no primeiro tempo em vantagem, mas não soube aproveitar. No segundo tempo, a torcida voltou a apoiar, a torcida jovem começou a apoiar, empurrou o time para frente, animada com a vantagem parcial, mas o Santos não soube aproveitar. Aos poucos a torcida voltou a protestar, protestou contra o presidente Marcelo Teixeira, protestou contra o executivo de futebol Alexandre Matos, protestou contra os jogadores, pediu soltando rojões. Pode ser que tenha alguma confusão aqui do lado de fora do estádio, mas enfim, este é o cenário triste de mais um clássico aqui na Vila Belmiro. O Santos soma em 2 rodadas apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Agora volta a sua atenção para o Campeonato Paulista. Santos que encara no próximo domingo o Noroeste lá em Bauru, precisa vencer de qualquer jeito, não só para manter alguma chance de classificação para a próxima fase, mas também para evitar risco de queda para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vejam só que situação. E este jogo pode marcar o retorno, deve marcar o retorno de Neymar. Neymar pode voltar nessa partida, possivelmente começando no banco de reservas, né? Isso vamos saber até o final de semana, mas Neymar está praticamente certo aí o retorno dele nessa partida. Santos que para esse jogo não vai poder contar com o Gabriel Menino, que foi expulso no jogo contra o São Paulo, no jogo do final de semana que valeu pelo Campeonato Paulista. Ele jogou esse jogo porque era jogo pelo Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Tá difícil dessa crise passar. Agora vamos lá para a coletiva ouvir as justificativas do técnico Juan Pablo Voivoda. Vamos ver como ele viu esse primeiro tempo. Vamos ver se ele enxergou alguma evolução na equipe. Eu não enxerguei evolução nenhuma, né? Muito pelo contrário. Achei o time até um pouco mais de entrega. Mas é muito pouco, né, gente? Entrega não ganha jogo, né? Se não, Lautaro, Escobar, esses jogadores, João Basso, que hoje até entrou bem, substituiu o Adonis Frias, que saiu no intervalo por conta aí do cara. Entrou bem? É sério? Como foi? Eu acho que tu não percebeu.
O gol foi com ele que ele não subiu, gente. Como que ele entrou bem? O Baço não subiu com o cara ele cabeceou. Ele entrou bem. O João Basso até que não comprometeu, entrou bem no jogo. Mas é muito pouco, né? O Santos precisa de jogadores com talento. O Santos precisa de um time. Wagner, meu amigo. O gol foi em cima dele. Como que não comprometeu, irmão? Pode ser que não pode jogar aqui, tu deve ter esquecido, mas o Baço não subiu com o Caleri fez o gol, cara. Comprometeu sim. Não serve pro Santos. Jogadores que queiram também, né? Tem um jogador que não quer. Tem um jogador acomodado neste elenco. É o que a gente percebe. Um jogador rico, outro jogador já com a vida feita, outro jogador na casa dos 30 anos. E a gente vê o resultado. Né? Jogadores sem vínculo com o clube, jogadores que chegaram agora. Para ser justo, falando aqui especialmente do Rony, é um jogador que, pelo menos hoje, a exemplo do que aconteceu no final de semana, quando ele entra no primeiro tempo, hoje ele começa pela primeira vez como titular, pelo menos entrega, não faltou no caso do Rony. Mas é pouco, o Santos precisa de mais jogadores talentosos, o Santos precisa de jogadores mais comprometidos, de mais organização tática. O trabalho do Vojvoda precisa aparecer, o trabalho do Vojvoda ainda não apareceu este ano, muita coisa precisa mudar para que esse time melhore. O jeito é continuar torcendo, né? O Santos que pode aí anunciar nas próximas horas a contratação do jogador José Aldo, jogador que vem do Mirassol, mas é um jogador comum, carregador de piano, que vem para dar aí um pouco mais de gás, de pulmão para esse meio de campo do Santos. É muito pouco ainda, acho que não resolve. O Santos precisa de mais qualidade com a bola nos pés. Jogadores como o Roleza, né, que se esperava muito hoje, mais uma vez, ficou no banco, entrou, não fez absolutamente nada. Miguelito entrou também no segundo tempo. Ele, quando a bola chega nos pés, faz alguma coisa, tenta alguma coisa, mas tem que também dar um desconto pro garoto, entrar num momento de grande pressão. Não é fácil, mas é um jogador que está aí, né? Aparentemente está tentando mostrar um pouco mais do que ele já mostrou aqui no Santos antes de ser emprestado para o América. Enfim, gente, é esperar continuar torcendo para que esse time, de alguma maneira, engrene na temporada e possa, pelo menos, né, se não se classificar no Campeonato Paulista, tudo indica que não vai se classificar, muito difícil a situação do Santos no Campeonato Paulista, que pelo menos engrene no Campeonato Brasileiro e faça também boas campanhas na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, que são as outras duas competições que o Santos vai disputar. Mais uma vez, a grande esperança é o time melhorar com a volta do Neymar, que deve acontecer já no próximo domingo. Essa é a esperança do Santista. Vamos torcer para que o Neymar volte mesmo e volte bem. E contagie, né, os outros jogadores da equipe. Beleza, gente? É isso. Tá bom, família, é isso aí, tá? Deixa a sua opinião do que você espera desse clube, desse time, dessa gestão. Bom, eu não espero nada, vou ser bem sincero. Espero nada. Sabe o que eu espero? Eu espero final do ano, dezembro, e trocar essa gestão. Que os sócios sejam inteligentes e que a oposição também apareça pessoas inteligentes, porque não tem, Santos não tem. E não adianta começar a aparecer agora para fazer oposição. Vocês deveriam ter aparecido já desde 2024. Vai sendo verdadeiro. Sendo honesto. E já vou deixar aqui em antemão. Não vou apoiar ninguém. Sabe por que eu não vou apoiar ninguém? Porque eu quero bater em vocês quando vocês errar. E quando você apoia alguém, A ou B, você acaba, vai que eles ganhem, e você acaba, né, sendo cobrado por algo que os outros fazem. Então, no meu canal, não vai ter apoio de ninguém. Vai ser diferente de 2022. Sabe por quê? Principalmente lá. 2023. Sabe por quê? Porque eu avisei quem eu estava apoiando. Eu avisei que o Marcelo Teixeira estava forte nas redes sociais. Estava forte aqui no Facebook. Tá bom? Mas, por eu ser pequeno no mundo dos canais do Santos, não me ouviu. O que aconteceu? Você perdeu para o Marcelo Teixeira no voto online. Não foi no voto da cidade. Não foi quem acompanha o Santos de perto. Foi quem acompanha o Santos de longe que votou no Marcelo Teixeira. É isso, família. Até a próxima. Deus existe. Não terá apoio de nenhum candidato. Terá cobrança em cima deles. Cobrança. É político. Vamos falar a verdade. Nenhum presta. Nascer, viver, e lutando por ela.